claquete. Eu gostaria de contar a origem dessa criação, que foi devida a dois políticos muito importantes para o país, que foi o doutor Ernesto Pereira Lopes, que era de São Carlos, um industrial e médico, quer dizer, tinha uma formação ampla, e o doutor Lauro Monteiro da Cruz, ambos eram deputados federais. O doutor Ernesto era médico, mas ele se destacou pela visão de empreendedorismo inovador dele, criou essa empresa, Indústria Pereira Lopes. Mas depois chegou até presidente da Câmara Federal e uma das pessoas mais influentes na política e na indústria brasileira. Mas no primeiro dia de aula, eu lembro muito do Pereira Lopes, da esposa dele, a Carminda. Nessa época ele me convidou para ser o reitor pro tempore da Universidade Federal. Por que pro tempore? Porque depois que ela se constituiu, aí foi escolhido um reitor efetivo, que foi, inclusive por indicação minha, doutor Heitor Gurgulino de Souza. A minha ideia nesse tempo é que não haveria uma universidade de alto nível se ela não fosse, primeiro, pequena e escolhendo áreas novas que não existissem no Brasil. Eu, por sorte, tinha sido convidado pelas Nações Unidas para apresentar um trabalho sobre ensino com o uso do computador na engenharia. E nessa época, nós tínhamos começado essa linha na Universidade de São Paulo e São Carlos. Professor da Universidade Federal da Escola de Engenharia de São Carlos, né? O pessoal pensava que uma coisa era a outra. Porque não dava tempo, sabe, Cláudia? Não dava tempo de você divulgar para as pessoas: olha, esta é uma universidade assim, assim, eu tenho essas ideias. Tanto que a Federal trouxe para São Carlos, no tempo do professor Gurgulino, uma pessoa que era diretor de redação da Globo e foi o diretor de redação de comunicações sociais, na época de outro nome, e do que ele criou, chamado Jornal da Federal, para panfletar. Nós tivemos a possibilidade de ter parceiros de alto nível. Eu fiquei muito feliz quando, ligando o rádio, eu ouvi o anúncio na hora chamada Hora do Brasil, de que tinha sido criada a primeira comissão de ciência e tecnologia que nós tínhamos proposto a partir de São Carlos. Nós precisávamos de uma área para a Universidade Federal. E eu achava que tinha que ser uma área grande. Ele tinha uma grande fazenda em São Carlos, chamada Fazenda Tranchã. Importante a gente contar que a Universidade Federal foi criada de uma maneira limpa, correta, pensando no futuro do país e da América Latina. Meu pai, ele era produtor de tomates, né? E ele, na época, acabou arrendando umas terras para vir fazer um plantio de tomate. Isso foi no ano de 66 para 67, que a gente esteve aqui, né, fazendo esse trabalho com o plantio de tomate. A minha casa que eu morava, você imaginando o ginásio de esporte, você estivesse descendo da reitoria. Aí do lado do ginásio, assim, na sua direita, ali tinha uma colônia de 6 casinhas. A minha casa era a última, beirando o lago, né? Eu morava na última casinha. Era uma fazenda que tinha gados leiteiros, né? Que a produção era leite. Plantio era muito pouco. Tinha um pomar, né? Onde tinha umas frutas. Tinha um plantio pequeno também, descendo ali. Isso daí ficava todo naquela ala. Quando você desce, né, por essa rua do sindicato,
ficava todo nessa ala, à sua direita, que começava aqui em cima na creche, tinha um plantio ali de café, depois na direção do sindicato, do Sindifiscar, tinha um pomar, e mais abaixo tinha uma horta. Esse era o que tinha. E tinha granjas. Aí tinha um mini frigorífico que abatia alguns frangos, né? Pessoal da fazenda. Quando aceitou enfrentar esse desafio de um curso novo, de uma escola nova, não só um curso novo, uma escola nova, mas uma coisa que saiu do zero, porque aqui era uma fazenda, não tinha nada, só tinha ali o prédio que era a reitoria, uns lugares adaptados para a sala de aula que falavam que eram os galinheiros. E as pessoas que vinham, que acreditavam na ideia, que nem o professor, você falou que o Zé Roberto vinha, e eu falo Zé Roberto, e o professor Dionísio também, eles se empenhavam também para que a coisa fosse dar certo. Era um orgulho para eles também isso, que desse certo, né? Eu fiz biblioteconomia, me formei em 1969. Em 1970 teve o concurso, eu prestei e passei. Aqui fui contratada em dezembro de 1970 para a biblioteca, que a biblioteca não existia, né? Então, eu tive que começar do nada, né? A biblioteca já tinha comprado alguns livros, eu precisei resgatar esses livros que estavam nas salas dos professores, e porque eles haviam sido comprados com dinheiro da universidade e deveriam ir para a biblioteca. Aí eu juntei esses livros para começar o acervo. E como era tudo muito pequeno, era tudo bastante informal. Era outra época, a burocracia era bem menor, né? Não tinha a lei de licitações, não existia. Então era mais fácil comprar coisa, montar a biblioteca, né? Foi relativamente muito mais fácil do que seria hoje, né? Bem, eu acho que o maior desafio no início, bem no início, foi angariar os livros que tinham sido comprados, que ficavam na sala dos professores. Quer dizer, teve professor que não gostou nem um pouco, sabe? Porque ele estava acostumado, mas como o livro foi comprado com dinheiro público da universidade, o reitor me mandou, né? E eu obedeci. Ele falou, se não quiser devolver, você pega. E eu peguei. Porque vamos dizer, não foi comprado para o professor, foi comprado para a universidade. Eu achava que era impossível criar uma universidade de alto nível, como a Federal, sem uma base internacional. Não existe ciência caipira. O professor Heitor Gorgulino chegou a ser chamado para ser reitor da Universidade das Nações Unidas em Tóquio, saído a partir de São Carlos. Outra influência da Universidade Federal de São Carlos. Em 68, veio um professor da Universidade de Princeton e ele veio desenvolver estudos na física de estado sólido aqui da USP, que vingou mais tarde, não só por isso, mas vingou mais tarde na patente da criação da Xerox. O que ele fez? Ele estudou um papel impregnado com sal, em que você injeta uma luz um feixe bem pequenininho, e você mancha localmente e ele fica preto. Ótimo. Então descobri a Xerox, porque todo lugar que você botar o raio, você dá o contorno da marca do preto, contraste do branco. Então ele patenteou isso. Mais tarde, outras pessoas, surgiu o processo Xerox. Nós achamos que tinha que haver um contato muito forte da Universidade Federal com as grandes universidades de alto nível internacionais. Como eu tinha sido professor em Harvard e no MIT, eu pude trazer gente
que nos ajudasse a partir de Harvard e do MIT, na área da saúde, na área de materiais. E na área de materiais eu tinha um contato muito forte com a Universidade de Rice, nos Estados Unidos, onde tinha sido fundada nos Estados Unidos, vejam bem, o primeiro curso de engenharia de materiais. Mas eu percebi que a Universidade de Rice tinha uma ligação forte com os projetos de pesquisa da NASA, então eu volto com aquele peito. Eu pesquisei projeto ligado à NASA. A gente se realizava sonhos em cima dessas coisas, Cláudia, que eu acho que é o que precisa ter. E eu vim fazer o vestibular, uma época difícil, porque as coisas eram diferentes, né? Foi uma época que foi a decadência da nossa indústria ferroviária, muito triste, porque quando eu comecei a ver era uma maravilha. De repente, em menos de 2 anos, aquilo não dava nem para usar mais o trem. A matrícula foi um dia que chovia demais. E uma pessoa lá, eu sou de Jundiaí, passaram mais 2 pessoas, e o pai de um trouxe. Numa época que chovia, a estrada não era que nem hoje. Chegou ali na Anhanguera, no Rio Piracicaba, a maior inundação na ponte. Eu sei que nós conseguimos chegar aqui no último, né? Viemos fazer a matrícula. Do outro lado do lago não tinha nada. Acabava lá no lago. A Federal acabava lá no lago. Tinham lançado a pedra fundamental aqui em cima. O Sérgio Mascarenhas, ele ensinava e desensinava, mas ele era é o tipo da liderança que você precisa para cutucar, para motivar, para colocar ideias em jogo. Então vocês da CST têm influxo dele lá. Ele deu palestras, ele ajudou a criar uma mestrado e um doutorado, porque ele queria que a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade da CST aparecesse como qualquer outra, que ele propaga hoje a ideia da engenharia de sistemas complexos, né? Você entende? Então, uma pessoa como o Sérgio Mascarenhas, ele foi o acadêmico do Conselho Curador numa hora difícil da Federal, em que ele desempenhou um papel da comunidade acadêmica relevante, por exemplo, em abolir o ensino pago aqui na universidade. Se ficasse na mão de políticos profissionais de arena e companhia, teria sido ensino pago. Ele liderou e acabou com a história do ensino pago aqui. Ensino gratuito, de qualidade, de excelência, né? E assim vai. Sabe a história da cabra? É o sino que chama cabra. Tem aí ainda, não tem não? Uhum. Então, aí ela contou a história, porque ela falou, eu tentei procurar a história também, mas eu estava sem sinal. Eu não lembro bem a história da cabra, porque ela falou que era igual na Universidade de Coimbra, que tocava aquele sino, não sei se no primeiro dia de aula, e não sei se estão mantendo aquela tradição, que ela falou que era uma tradição. E a questão da rebeldia, da ousadia, aparecia muito no momento que eu me lembro que reuniões do Conselho Curador, o Sérgio Mascarenhas dizia: vocês saibam que eu posso ir preso. Teve um inquérito, de fato, quase que ele foi preso. Mas é o seguinte, eu vou preso, vocês vão tocando na universidade. Não fecha não, não fecha não. Faça a besteira que vocês fizeram, nós encobrimos. Escreve um currículo, toca o pau, manda a brasa. No primeiro catálogo eu pus, na primeira linha, primeiro parágrafo do capítulo 1, a definição do que eu achava que era engenharia de materiais. E ela é a oficial que está aí até hoje, né? Engenharia de materiais é a área do conhecimento humano relacionada à pesquisa, desenvolvimento e aplicações de materiais com interesse tecnológico. Tá bom? Se não tivesse, alguém falasse. Mas essa foi a definição do que virou. Todo mundo tem no site do curso, todo mundo põe lá, né? Não põe a autoria, porque o catálogo não tinha o nome do autor, que era eu, porque eu era o coordenador de curso. Eu acho que se eu tivesse que escolher hoje, eu faria de novo.
Mas faria de novo, sim, aquele desafio de tudo novo, porque você imagina que era uma preocupação. E se não sair mais do que isso que nós estamos começando? E se, às vezes a gente pensava, se nem acabar o curso, né? Então, realmente, todo mundo foi corajoso de aceitar esse desafio. Foi um desafio, né? Olha, é inovador aqui na Federal você ter comunidades da África e comunidades indígenas. De repente, eu ouço falar, eu só vejo à distância, índio brasileiro tendo um doutorado na Federal. Mas quem diria, né? Não é que ele tenha capacidade, mas quem diria que aconteceria a conjunção para um indígena brasileiro fazer mestrado, doutorado na Federal? A universidade, ela foi tudo para mim, praticamente. Através da universidade que eu consegui aí estudar, né? Mas eu, na época, quando eu entrei no DCB, eu só tinha o primário. Eu não imaginei que ficasse desse tamanho. Aliás, nem a universidade eu imaginei que ficasse desse tamanho. Porque eu também, é uma característica pessoal minha, eu não penso muito no futuro, sabe? Eu vou indo, sabe? Vou indo, mas na verdade é muito bom ver onde a universidade chegou, onde a biblioteca chegou, né? Com tanta importância no cenário universitário brasileiro, né? É muito bom. A UFSCar, para mim, é um orgulho, tanto para mim pessoalmente, quanto para a cidade de São Carlos, né? Porque eu vi nascer, e estou vendo agora ela como cresceu e como ficou importante no cenário nacional, né? Quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu fiz um soneto, que eu vou dizer aqui, para dizer por que é UFSCar, o que ela representa. Eu fico meio emocionado até. Vou ver se eu me lembro, né? Eu tenho um medo enorme do futuro, dos ignotos dias que virão. Encaro hesitante o fosso escuro, onde eu temo os meus sonhos morrerão. Onde cansado, talvez, e obscuro, viverei em profunda lassidão, pela turba aprisionado em férreo muro, afogado no mar da multidão. Mas tendo a separar-me dos humanos, através destes térreos longos anos, a coroa que eu próprio me forjei, que ao da morte enfrentar a hora fria, por consolo me reste na agonia a majestade dos sonhos que sonhei.